Fala galera, sejam bem-vindos, professor Isaac falando com vocês. Esse vídeo aqui especialmente gravado para a turma de sexto ano da Escola Municipal Professor Bahia. Eu trabalho na escola com vocês, estamos juntos nessa turma. E esse vídeo também vai ficar disponível aqui no meu canal, no canal Seu Professor de História, para todo mundo que quiser aí assistir, né, estudar um pouquinho sobre a introdução aos estudos históricos, né? Primeiro conteúdo aí de história do sexto ano, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês, então é uma interface que eu uso bastante aí para a gente desenvolver as nossas aulas. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão de historiador, o que é história e tudo mais, né? Alguns elementos importantes aí sobre o que é história, o que a história estuda, né? E o sexto ano costuma ser o lugar onde muitos de vocês vão descobrir a história de uma maneira mais profunda, né? Com um estudo mais dedicado, mais detalhado. E para a gente entender como funciona, até mesmo entender como funciona aí a disciplina de história, é importante que vocês entendam, né, alguns elementos de como a ciência, né, história, ela é produzida, né? Eu não sou professor, também sou pesquisador de história, né? Eu também faço as minhas pesquisas aí sobre vários assuntos, né? E eu acho fantástico, né? Tanto que eu sou professor de história e eu sou apaixonado pelo que eu faço, gosto demais do que eu faço, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, beleza? E aí a primeira pergunta, né, que o material, o slide, vocês estão acompanhando aqui comigo, ele traz pra gente o que é história, né? Eu coloquei aqui duas frases pra gente poder. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu vou só marcar. Quem quiser, pausa o vídeo, leia tudo, fique à vontade. E também deixando claro que eu vou disponibilizar esse material para vocês, esse material na íntegra, né? Ele é um paper, né? Uma apresentação com mais de 50 páginas, com muita coisa importante para vocês. Então, isso vai ficar disponível aí para quem quiser, né? Para quem tiver aqui no YouTube, né? E não for da turma aí do sexto ano, né? Vocês têm também a opção, vocês podem aí me pedir, que eu disponibilizo sem problema nenhum esse material para vocês. Então, a primeira informação, o que é história, né? Galera, a história é uma ciência, né? Uma ciência aí que se desenvolveu principalmente no século XIX e vem se desenvolvendo depois disso, e é uma ciência que estuda os seres humanos, né? Nós, seres humanos, as nossas sociedades, as nossas diversas sociedades que existiam e existem, né? Suas ações, interações, relações no tempo e no espaço, ou seja, nós estudamos sociedades humanas em momentos diferentes, né, no passado, muito lá no passado, ou também sociedades humanas em lugares muito diferentes, né? Nós estudamos, por exemplo, os egípcios que estão lá no nordeste da África, olha que legal, né? Também estudamos, né, outras populações, como por exemplo, a gente estuda aí os G, né, os povos indígenas G, que viveram na América, né? Vivem, né? A gente ainda tem descendentes indígenas G, né? Ainda bem, que ainda vivem aí na América. E aí a gente estuda como é que essas sociedades agiam, como elas interagiam, como elas desenvolveram as suas culturas, tá? E o cientista, né? O cara que produz história, que escreve aí artigos, faz documentários, estuda, pesquisa, dá aula de história, né? Nós somos denominados também, somos chamados de historiadores, né? Então, sejam bem-vindos aí, né, a essa ciência muito bacana que é a história, né? Que a gente vai conhecer essas sociedades do passado, nós vamos tentar entender aí como e por que elas agiam de determinadas maneiras, suas culturas, enfim, né? A sua múltipla diversidade, que não é só uma coisa de se estudar, né? Também eu sei aí que a história ela é usada para o entretenimento também, né? No cinema, desenhos, jogos de videogame e uma série de coisas que usa aí da história para poder entender aí o passado e fazer, né, nós podermos aí viajar no tempo e conhecer outros momentos da história, tá? Então, obviamente, né, nós buscamos compreender o passado humano, né? E aí, uma coisa importantíssima que vai ajudar vocês aí na atividade, né? Que é através das fontes, beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho o que né? O que são essas fontes aí, tá? Mas um pouquinho antes disso, tá, galera? A gente precisa entender como a história é produzida, né? Ou seja, como o historiador produz a história. Então,
A primeira coisa, né, que o historiador, que vem ali o historiador, é exatamente um problema, né? Ou seja, o historiador ele quer entender algum aspecto do passado, alguma coisa ali sobre o passado. Sei lá, por exemplo, como era ali o dia a dia. Vou pegar aqui, estou me inspirando nessa foto, tá, gente? Que é uma foto da Grande Guerra, ou também conhecido como Primeira Grande Guerra Mundial, que aconteceu lá entre 1914 e 1918. E ali, né, o historiador vai dizer, eu quero entender como era a vida, né, dos soldados ali que lutaram na Grande Guerra, né, nas trincheiras. E aí ele vai começar a buscar algo para responder essas perguntas, né? Primeiro, então, o historiador ele tem ali um questionamento, né? Ele busca responder uma pergunta dele. E aí ele vai buscar fontes, né? Isaac, mas o que são as fontes? Gente, muito simples, tá aqui, ó. Tudo que fornece informações sobre um determinado passado que o historiador está buscando entender. Tá, beleza. Então você falou aí das trincheiras. Como é que esse historiador ele vai saber sobre as trincheiras? Galera, muito simples, tá? Por exemplo, o historiador ele pode ir lá e conversar. Claro que hoje isso é impossível, porque um veterano da guerra ele teria muito mais de 100 anos e a maioria, se não me engano, quase todos os veteranos da Grande Guerra já faleceram. Mas muitos historiadores fizeram isso algumas décadas atrás. Eles foram até as pessoas que lutaram na guerra, quando eles eram lá velhinhos, né? E entrevistaram esses veteranos de guerra. E aí sim eles conseguiram um depoimento. Isaac, depoimento é uma fonte? Exatamente. Ó, tudo que fornece informação sobre o passado estudado. Então, é uma fonte? Com certeza. Às vezes aquele soldado, aquele veterano, ele tinha um diário. Esse diário também é uma fonte histórica, porque ele fornece informações sobre o passado estudado. Então, qualquer coisa que fornece informação sobre o passado estudado é fonte histórica, sem dúvida, né? Por exemplo, um livro é fonte histórica? Com certeza. Fotografias são fontes históricas? Com certeza. E dependendo do que o historiador está buscando, ele vai ali entender, ele vai buscar... Perdão, me enrolei aqui, galera. E dependendo ali da pergunta, né, o historiador ele vai buscar uma fonte ou outra, né? Às vezes um jornal, às vezes um livro, às vezes documentos pessoais, né? Enfim, ele vai buscar fontes que respondam lá em cima, ó, de novo aqui, ó, responder um questionamento, né, o que ele quer saber sobre o passado, beleza? Galera, e aí a gente continua, né? Então, as fontes históricas, elas são isso, esse universo inimaginável de coisas, de objetos, né, de relatos, de áudios, de vídeos, de fotografias e de uma infinidade de coisas, né, tudo que é produzido pelo homem e até mesmo coisas que não são produzidas pelo homem podem ser fontes históricas. Afinal, fonte histórica é tudo que fornece informação sobre o passado, beleza? Então vamos entender um pouquinho, né, sobre fontes históricas e a diversidade delas, tá? Então já sabemos o que são as fontes históricas, né? Elas são tudo que fornece informação sobre o passado para o historiador, beleza? E aí a gente divide elas em dois grupos, ó. Elas podem ser materiais e podem ser também imateriais. Materiais, tá, galera? São fontes tocáveis, né? Eu estou procurando alguma coisa aqui para ser fonte. Por exemplo, um grampeador de papel pode ser uma fonte histórica, dependendo do que eu estou pesquisando, né? Ó, isso aqui, ó, um pendrive também pode ser uma fonte histórica no futuro, vai saber, né? Nós estamos vivendo aqui, isso aqui é muito usado na nossa realidade, né? Então, qualquer coisa que forneça informação é uma fonte histórica. As fontes materiais são fontes que nós podemos tocar, né? Pegar ela ali, um livro, um jornal, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, tudo que é materialmente construído, né? Que é feito aí de materiais concretos, né? E aí material são informações, às vezes a oralidade, né? Às vezes ali uma pessoa vai contar uma história, às vezes uma tradição. Eu vou explicar isso um pouquinho para vocês também. Esse conceito de imaterial. Isso é um pouquinho mais difícil, mas não é tão complicado não, vocês vão ver, tá? Então, ó, fontes históricas, exemplos, né, de fontes históricas que são materiais. Documentos escritos, jornais, livros, cartas. Então, tudo que vocês imaginarem, tá, gente? É muita coisa, tá? Aqui tem algumas, né, desses exemplos de fontes materiais, né? Fotografias, pinturas, desenhos, imagens, paisagens, cartões postais, né?
podem ser escritas e não escritas, né? Isaac, um vaso de cerâmica pode ser uma fonte histórica? Com certeza, cara, e é material, tá? Uma roupa pode ser fonte histórica, né? Uma camisa pode ser também, com certeza, tá? E aqui, né, as fontes imateriais, né? Essas não podem ser tocadas. Eu tô pegando aqui na minha camisa, né, mostrando para vocês, mas essas aqui não podem ser tocadas. Então, o que são essas fontes imateriais? Práticas, né? Por exemplo, só para vocês entenderem, né? Eu quero estudar ali sobre a construção civil. Aí eu vou fazer uma entrevista com um pedreiro e ele vai falar sobre a prática dele, né? Como ele faz para construir uma casa. Isaac, mas isso é fonte histórica? Sim, é um saber, é uma prática, né? É algo que uma pessoa ela desenvolve ali ao longo, né, da vida dela e ao trabalho dela, né? Isso você não pode tocar, mas é um conhecimento, é um saber, é uma prática, tá? Representações, né? Também expressões, linguagens. Olha, eu usando a linguagem aqui, eu estou falando com vocês estão entendendo, né? Espero que entendendo tudo que eu estou falando aqui, né? Mas a linguagem também é uma fonte histórica. Conhecimentos e técnicas, eu falei do pedreiro, se enquadra mais aqui, né? Conhecimentos e técnicas, saberes, modos de fazer. Sabe aquele bolo que a sua avó, né, ou sua mãe, ou tia, sei lá, alguém da sua casa faz, fica uma delícia? Gente, isso é um saber, isso é um conhecimento, né, um conhecimento culinário. É uma fonte material? Com certeza é, tá? Além disso, rituais religiosos, né? Tá aqui uma imagem, né, do antigo Papa, né, o Bento XVI, né, esse Papa aqui, ele lá com a Eucaristia, né, com a hóstia na mão. Isso aqui é um rito, né? Todo esse rito ali, ele é também uma fonte histórica. Isso também vale para outras religiões, tá, gente? As religiões afro-brasileiras, Umbanda, Candomblé, e religiões também de outros lugares como o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, né? Todas as religiões têm os seus rituais, as suas crenças, né? O ato de você acreditar num deus ou em deuses, né? Isso também faz parte aí desse amplo aspecto aí das fontes imateriais, beleza? Também tá falando aqui, tipos musicais, festas. Que legal, festa também é fonte histórica, né? Claro que imaterial, porque a gente pode até gravar, registrar sobre ela, mas o perpetuar dela ali é também uma fonte histórica, tá? Comidas, como eu disse para vocês, né? E tradições, tudo isso aí é fonte histórica, é considerado fonte histórica, beleza? Galera, é isso aí, eu fico por aqui. Peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixa o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Seus colegas de turma aí. E se ele te ajudou de alguma maneira, deixa um comentário aí pra mim, né? Deixa um comentário. Se você tem alguma dúvida, pode deixar no comentário, né? Se você tem acesso aí ao grupo de WhatsApp da turma do 6º ano lá do Professor Bahia, pode deixar a sua dúvida também lá. Fique à vontade, eu estou aqui para ajudar vocês. Espero que tenha sido proveitoso essa pequena aula aqui que a gente vai tentar fazer toda semana, né? Eu vou mandar um vídeo desse aqui para vocês. Eu vou estar postando aqui no YouTube um vídeo desse aqui para vocês, beleza? É isso, eu fico por aqui. Grande abraço, fiquem bem, tá, galera? Fiquem bem aí, fiquem em saúde. E logo a gente vai estar aí juntos, né? Eu vou estar conhecendo vocês aí presencialmente, beleza? Falou, tchau, tchau e até a próxima. Fui!